Vinícius, pode iniciar. Ok. Então, inicialmente, eu quero dar boa tarde a todos e todas para esse webinar que nós estamos fazendo no momento, né? E que vamos falar de um termo de cooperação celebrado entre a ABAR e a Fundação Instituto de Administração. Esse termo de cooperação, ele tem como objeto uma das pilares principais nosso da ABAR, que é a capacitação, né? Treinamento, consultoria. Então, basicamente, o objeto do presente termo é a articulação e interação de atividade entre os partes, no caso a ABAR e a FIA, com a finalidade de desenvolvimento de ações, programas e projetos destinados ao ensino, capacitação, pesquisa, consultoria e afins. Então, isso que está motivando o webinar. Eu queria, inicialmente, também apresentar as duas pessoas que vão tocar isso aí, por conta do lado da FIA, que é o Dinei Pasqualini, que é diretor da FIA. Ele é engenheiro civil, com pós-graduação em engenharia de segurança, pós-graduação em administração geral pela FGV e MBA executivo internacional pela FIA. Foi diretor do Detran de São Paulo, secretário de Transporte e Mobilidade da Prefeitura Municipal de Jundiaí, foi superintendente de obras da Companhia Paulista de Obras e Serviços, é consultor da FIA desde 97, né? Coordenando equipes em projetos complexos na área de grandes eventos esportivos e também participou como observador convidado de grandes eventos internacionais na China, Índia, Espanha e Londres. É empresário nas áreas de energia e sustentabilidade. E também vocês vão notar uma coincidência muito grande, que antes de entrarmos aqui ao vivo, nós estávamos conversando. O segundo apresentador chama José Dinei Matos. Observe que o primeiro chama Dinei Pasqualini e o segundo José Dinei Matos. Temos dois Dineis aqui dentro do mesmo evento, uma coincidência muito grande. O José Dinei Matos, né, é coordenador do Programa de Gestão de Risco da FIA, é graduado em Ciências Econômicas pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu, com muita honra, também me formei em engenharia. Pós-graduação em Ciência e Tecnologia pela Unidade Federal do Rio de Janeiro, MBA em Mercado de Capitais pelo IBMEC, e Economia Urbana pela London School of Economics. Ele é economista, atuação no mercado financeiro, docente e consultor, né? Tem expertise em macroeconomia, gestão de negócios, gestão de capital humano, gestão de risco, finança corporativa, finança pública, elaboração e gestão de projetos de desenvolvimento econômica. Ele foi CEO, ou é CEO da empresa Financial JDM, atuando no mercado de consultoria financeira, gestão de pessoas e gestão de negócios. E atuou como consultor em um monte de empresas, Unibanco, Boticários e Minas, Mendes Júnior, Grupo Bascan, Tramontina, Banco Cidade, Cavalho, Rosca, Embraer, Suzano, Sadi. Está difícil, José Dinei, ver em qual lugar que você não atuou, né? Serasa, Lapastina, Camargo Correia, Cimento Tupi, Fijan, GS, Selma, fica em Petrópolis, uma cidade muito agradável, não sei se continua em Petrópolis. Prefeitura do Rio de Janeiro e Governo do Estado, né? Tem 3 livros publicados e vários artigos técnicos em revistas e jornais. Bem, você vê que na leitura dos dois participantes, do Dinei Pasqualini e do José Dinei, meu fôlego até quase terminou aqui por conta do belíssimo currículo dos nossos palestrantes. Eu estava comentando há pouco, também antes de entrar ao vivo, que nós temos feito, desde o início da criação da ABAR, uma preocupação muito grande com essa parte de capacitação, treinamento, né? Porque as agências reguladoras são muito novas no país, né? As mais antigas nasceram em 97, depois teve um outro boom ali, quando saiu uma lei relativa a saneamento, foram criadas uma série de agências reguladoras, ou seja,
As mais velhinhas estão aí com 10, 15 anos. É um pouco tempo para ter uma maturação, né? Então, nós temos que acelerar, porque nós, como regulamos empresas, muitas delas privadas, né, que vêm, inclusive, de mercados internacionais, nós temos que aprender muita coisa com o avião voando, né? E com a agilidade que um setor privado, que muitas de nós regulamos o setor privado, exige. Então, o que a gente puder queimar de etapas, nós estamos queimando. E queimar etapas, que eu digo, é aprender com as próprias agências reguladoras, né? E aprender também com aqueles externos à BAR, dessa nossa associação, que possam trazer os conhecimentos e até uma visão um pouco diferente nossa, né? É importante a gente sair do nosso quadrado e ter uma visão diferente de como as coisas podem ser feitas, né? Então, em seguida, meu papel aqui vai ser de moderador. Para quem não sabe, meu nome é Vinícius Benevides, eu estou como vice-presidente da ABAR, região Centro-Oeste, né? Sou diretor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal. E, para ganhar tempo, eu passo a palavra, então, ao Dinei Pasqualini, que vai fazer uma apresentação, o que é a FIA e como pode colaborar com a gente. Em seguida, o José Dinei vai entrar no circuito, a hora que achar conveniente, viu, José Dinei? Com a palavra, o nosso palestrante inicial, que é o Dinei Pasqualini, diretor da FIA. Eu tenho a impressão que o Dinei está sem contato. Então, você poderia iniciar? Vou iniciar aqui, na hora que ele entrar, eu deixo ele continuar. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado aí, Vinícius Benevides, e ao Silvio Diniz, que está hoje nos acompanhando nessa conversa. Quero agradecer também ao Fernando Alfredo, presidente da ABAR, por ter propiciado a possibilidade desse encontro para coroar as nossas tratativas e assinarmos esse termo de cooperação técnica que tem por objetivo atender às necessidades não só da ABAR, como também dos seus associados. Okay? Então, obrigado a todos vocês. Esse nosso encontro de hoje é uma conversa, um bate-papo, né, sobre os objetivos desse termo de cooperação, que tipo de coisas nós podemos oferecer, né? E vou falar um pouquinho da FIA, para quem ainda não conhece. A FIA é uma instituição que está completando 40 anos de existência. Ela nasceu dentro da Universidade de São Paulo, da USP, né? Na Faculdade de Economia e Administração. Depois ela cresceu de tal modo que acabou tendo que andar com suas próprias pernas, vamos dizer assim, mas continua mantendo o seu vínculo com a universidade, porque a maior parte dos especialistas da FIA vem da USP, né? Enfim, 40 anos atuando tanto no setor público quanto no setor privado, em educação corporativa, tanto na área de ensino de graduação quanto de pós-graduação, capacitação profissional, né, em todos os níveis, ok? Pesquisa e desenvolvimento também ligado à universidade, e a área de consultoria, a FIA Consulting, onde nós estamos, eu e o Dinei Pasqualini. Ao longo desses 40 anos de vida, de experiência, a FIA desenvolveu mais de 8.000 projetos em todo o Brasil, tanto na área pública quanto privada, com muito sucesso. E na área pública em particular, porque nós atuamos em todos esses anos nas 3 esferas de poder: governo federal, governo estadual e governos municipais. Então, a FIA tem, de fato, um histórico de 4 décadas realizando esse tipo de trabalho. O Dinei acabou de voltar aí, eu vou passar a bola para ele continuar a apresentação da FIA. Eu estou fora da minha base de trabalho, mas ao vivo tem esse problema. Iniciar agradecendo aqui ao Vinícius, ao Silvio pelo espaço, pela oportunidade. Não sei até que ponto
Zé Dinei avançou, mas a FIA nasce em 1980 dentro da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Economia e Administração, portanto, há mais de 40 anos. E, ao longo dessa trajetória, foram mais de 8.000 projetos executados em todos os níveis de governos. Na esplanada dos ministérios, praticamente todos os ministérios e governos estaduais e prefeituras. Ao longo dessa trajetória, vários cursos foram estruturados. Hoje nós temos 17 MBAs, inúmeros cursos de capacitação continuada e há 12 anos, iniciamos a graduação com a Faculdade Instituto de Administração. Nós temos ainda a pós-graduação a nível de mestrado e recém-aprovado o doutorado. Então, dentro dessa linha de expertise construída nesse período de 4 anos, é que a gente chega à ABAR para... juntos podemos aí construir um relacionamento e avançar para o atendimento à necessidade, à demanda objetiva que a ABAR junto às agências reguladoras. Eu volto para os Obrigado, Dinei. Você ainda continua com um pequeno problema aí de áudio, mas eu vou concluir aqui a apresentação da FIA, dizendo o seguinte: no que diz respeito às agências reguladoras, né, nós temos uma experiência acumulada bastante interessante. Vou citar um exemplo, por exemplo, em São Paulo, a Artesp, que é a agência que cuida da área de transporte de São Paulo, ela nasceu na FIA. A FIA estruturou a agência do começo ao fim e estamos prestando serviços a essa agência há bastante tempo. E esse é um exemplo de que nós já temos conhecimento de como funciona esse segmento desde a época da criação de algumas agências, né? Você falou, Vinícius, que a mais antiga é de 2007, né? 97. Oi? 2017? Não, 97 é a federal, que tem uma antes da federal, que é a do Rio Grande do Sul, que é de 94, alguma coisa assim. Perfeito. E, além das agências, desse contato que a gente tem com as agências, algumas delas, não todas, evidentemente, nós temos também um trabalho feito nas empresas, que são as prestadoras de serviço na área pública, né? Em todos os segmentos, né? Na área de energia, na área de saneamento básico, de água, de energia elétrica, de petróleo, enfim, temos trabalhos realizados em todos esses setores, junto a empresas públicas e privadas, né? Temos uma experiência acumulada nisso também. No atual momento, nós estamos trabalhando bastante junto a empresas que estão dentro de programas de privatização, atendendo o marco regulatório na área de saneamento, por exemplo, né? Mais recentemente, gás, né? Que também teve o seu marco definido, enfim. Então, a FIA tem um grupo de especialistas, né? Eu diria que a FIA é um polo de conhecimento capaz de dar suporte técnico e capacitação às atividades reguladoras das agências. Com certeza, nós temos essa capacidade, temos essa expertise e equipe, gente para executar isso, né? Por outro lado, a FIA também, na área de capacitação, tem procurado acompanhar as mudanças da legislação, né, no seu dia a dia, para poder atender também as novas exigências no que diz respeito à parte de regulação. Acompanhar as leis, né, por exemplo, a Lei 13.303, que é a chamada Lei das Estatais, né, que tem um impacto direto no dia a dia das empresas do setor, né, a nova Lei de Licitações,
né, a questão da dispensa de licitação, da inexigibilidade, por exemplo, é um outro assunto que nós temos experiência, devido a sermos uma fundação, né, e por isso nós temos essa facilidade no relacionamento com as empresas públicas e esse facilitador para que a gente possa, de fato, oferecer o nosso trabalho de uma forma descomplicada, vamos chamar assim, né? Então, esse conjunto de conhecimentos, a equipe que nós temos, a estrutura, né, que a FIA possui, tudo isso está à disposição da ABAR e dos seus associados para atendermos demandas, seja que venham das agências diretamente ou demandas da própria ABAR no seu dia a dia, no trabalho de apoio aos seus associados. Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar com relação à FIA, né? E dizer o seguinte, que no caso nosso, né, eu vou passar a palavra novamente ao Dinei Pasqualini, porque no caso do nosso termo de cooperação, nós pretendemos trabalhar dentro de 3 pilares. E sobre esses 3 pilares, eu pediria que o Dinei falasse um pouquinho, para vocês entenderem como é que nós estamos enxergando esse nosso trabalho de apoio à ABAR. Mais uma vez, eu peço desculpa, Vinícius, você, antes da nossa entrada, mencionava a realização de um curso de capacitação em convênio com uma escola italiana, né? Hoje, a FIA tem convênios estabelecidos com as maiores universidades dos 5 continentes, né? Europa, Estados Unidos, China, e essa realidade não só coloca brasileiros direto nas universidades, como alunos de fora também são recebidos na FIA. Uma das propostas que nós temos hoje, tendo em vista essa mudança e uma mudança que veio para ficar mesmo nos marcos regulatórios que estão estabelecidos, a FIA tem uma equipe, por exemplo, para o apoio às agências ou às empresas, olhando os 3 pontos que são estruturantes para que a gente possa ter efetivamente um bom projeto para que, seja o modelo que for, a concessão, a PPP ou o aluguel de ativo, enfrente os três pilares, o econômico-financeiro, o aspecto técnico e também o aspecto jurídico. Nesse sentido, é que uma ideia que talvez, juntos com o Silvio, podemos começar a pensar na estruturação de um MBA ABAR, aonde nós teríamos a possibilidade de ter uma ementa única e os aspectos técnicos de cada uma das agências seriam atendidos em módulos separados, né? É uma ideia que a gente traz, tendo em vista que, de certa forma, isso já foi executado quando da implantação da Artesp em São Paulo. A FIA estruturou lá nos idos de 98, Vinícius, a Artesp com um escopo de criação mesmo da agência reguladora, incluindo a definição de missão, objetivos, atribuições, estrutura organizacional, recursos financeiros, humanos e técnicos, enfim, a criação da Artesp nasceu dentro da FIA em 1998, há 23 anos, 98 ou 99, agora não
não me recordo. Inúmeros outros projetos foram executados para outras agências, por exemplo, a Anatel, e as empresas que estão diretamente hoje ligadas às estatais, a CETESB, a Sabesp, Sanepar, enfim, inúmeros projetos executados dentro desse espírito de execução e reestruturação organizacional e também a área de capacitação muito forte. Eu acho que é isso, Zé Dinei. Você quer completar algum aspecto? Não, perfeito. Você complementou muito bem. Na verdade, essa ideia que você está trazendo, que nós conversamos anteriormente sobre esse MBA, é um exemplo de coisas que nós podemos, no dia a dia, né, conversando com a ABAR, estruturar, ou seja, identificar demandas, necessidades, etc. e tal, e procurar atendê-las da melhor forma possível, objetivando os melhores resultados. Essa é a ideia, né, do nosso trabalho. E eu queria, até aqui, a título de, vamos dizer assim, de ilustração, nós entendemos, né, quer dizer, as agências reguladoras, elas são uma espécie de ponto de equilíbrio entre o interesse público, né, e os interesses privados. Essa é a razão de ser da existência das agências, né? E aí vem a regulação exatamente para buscar esse equilíbrio, que nem sempre é alcançado, é um trabalho árduo, é um trabalho diuturno, né? Porque muitas vezes os interesses nem sempre são convergentes, né? E eu queria fazer uma pergunta aqui ao Vinícius, com relação a isso. Como é que a ABAR hoje, né, vê o seu papel, né, o desempenho da sua atividade no que tange ao reequilíbrio de contratos, por exemplo, contratos de programas, tendo em vista as mudanças nos marcos regulatórios? Ou seja, como é que a ABAR, em função da experiência acumulada, está olhando o futuro, daqui para frente, com relação à sua missão, com relação à sua atividade? Em primeiro lugar, José Dinei, eu queria... As agências reguladoras ela têm um papel assim, um pouquinho mais complexo do que é comentado, né? Não só a questão do interesse público e privado, né? A gente que atua em regulação há bastante tempo tem o famoso triângulo da regulação, que envolve 3 atores, que é o governo, responsável pelas políticas públicas, né? Num vértice desse triângulo. No outro está o consumidor, né? O cidadão, aqui tem diversos nomes. Se ele estiver conforme o caso, ele é contribuinte, mas nesse caso é consumidor, né? E no outro vértice nós temos a concessionária. E a DASA, como a ABAR, as associadas à ABAR, né? E a DASA é uma delas, nós temos que ficar equidistante desses 3, né? Daquele que faz a política pública, né? Aquele que foi eleito para fazer a política pública, a concessionária, que tem que atender o consumidor, baseado naquela política pública que foi feita, né? São os serviços, vamos dizer, públicos que estão sendo colocados à disposição. Então, manter essa harmonia e esse equilíbrio, ou seja, que um lado esteja atendido, né? O lado empresarial esteja atendido, né? E o lado também do consumidor, tanto na parte qualitativa, né, da qualidade do serviço, mas também na questão de custo, também esteja atendido. Então, é uma equação complexa. Se você olhar os nossos cálculos que a gente faz aí, de revisão tarifária, coisa do tipo, são extremamente complexos. A gente considera um universo de índices, de parâmetros, né, que nós temos que colocar. Mas, em suma, essa é a primeira parte, né? Os atores aqui principais são 3 que nós temos que lidar. Somos uma espécie de juiz desse triângulo da regulação, né? O segundo ponto é o seguinte: como eu falei,
as agências foram criadas, cada um no seu tempo diferente. Elas não nasceram no mesmo tempo. E elas regulam serviços diferentes, cada um com uma característica diferente, né? Cada serviço desse, vocês sabem, já que trabalharam no caso da Arspesp, lá de São Paulo, né, da parte de transporte, né, que tem as suas características, muda a cada momento, né, em função de uma série de políticas públicas que queira se colocar, né? Vamos colocar mais para o setor privado, temos que atender parâmetros, etc., né? Então, eu diria o seguinte, em primeiro ponto, nós estamos, nesses marcos regulatórios, esses últimos dois, que é a parte de gás e o do saneamento, tentando unificar, né, os procedimentos, né? Essa é uma primeira questão. Tanto que a Agência Nacional de Águas, que vai cuidar de toda a parte de saneamento básico, que é a parte de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, ela vai fazer apenas termos de referências, para que haja uniformidade dentro do país na atuação, nos contratos, nos índices, na qualificação de quem pode entrar, na parte financeira, na parte jurídica, com os instrumentos jurídicos, para dar segurança jurídica. Ou seja, essas normas elas serão normas de termos de referência, né? Todas vão ter um termo de referência. Então, no caso específico, você falou das questões de contratos, está em ebulição ainda. Isso ainda está sendo, vamos dizer, colocada, ainda vai ser normatizada, né? Tem uma agenda regulatória que a ANA está fazendo, né, para esse ano, para outro ano e para frente, em que algumas coisas vão ser depuradas, né? A ABA está tendo um papel importante. Agora, bem recentemente, acho que foi esses dias, 2 dias atrás, demos uma contribuição importante para a Agência Nacional de Água, que, por sua vez, também tem os seus consultores trabalhando, mas sabe que a expertise daqueles assuntos que a ANA não cuidava, que era especialmente só recursos hídricos, ela tem que pegar a expertise daqueles que estão trabalhando há muito tempo, das próprias agências reguladoras, que, como eu falei, estão em patamares diferentes. Então, essa é uma primeira coisa importante. Nós temos que ter uma unidade em alguns setores, porque o cara que vai entrar, seja do exterior ou empresário privado, ele não pode ter uma relação sobre a mesma coisa de um jeito e uma agência reguladora de outro estado de outro jeito, né? Então, isso não acontece, por exemplo, no setor de energia, que só tem a ANEEL regulando, né? Então, é uniforme do país todo, as regras as mesmas. Mas nos setores que os estados têm atribuição e os municípios também, né? Nós estamos fazendo um esforço para ter uma regulação em todo sentido, regulação técnica, econômica e uma regulação jurídica a mais uniforme possível. Esse seria um futuro que nós estamos falando na parte, por exemplo, de saneamento, né? Na parte de gás, também tem algumas agências, inclusive uma agência importante de São Paulo, né, que cuida da questão de gás. Nós estamos em plena discussão, né? Foi aprovada a lei de gás, nós demos algumas sugestões, algumas foram acolhidas, outras não, e agora nos decretos ou nas normas regulatórias nós estamos tentando ajustar. O que a gente não pode, em momento nenhum, é ferir a Constituição brasileira, né? Então, há alguns entendimentos diferentes, analisados por grandes especialistas, né, em relação a um determinado artigo, que é o artigo 25, relativo à questão de gás. Onde começa a distribuição de gás, né, e onde é a parte, vamos dizer, de transporte, é considerado transporte. Vocês estão acompanhando, tem uma discussão interessante sobre isso, mas aqui não é para entrar em detalhes. Ou seja, eu acho que a parte de regulação ela está caminhando no sentido de a gente ter uma uniformização de procedimento nas agências, né? Isso aí vai melhorar, inclusive, nivelar aquelas que estão um pouco mais atrasadas, né? Com esses, vamos dizer, com essa uniformização, elas não precisam criar, né? Elas vão ter referências que tem realmente algumas agências reguladoras, principalmente as mais novas e menos experientes, que ficam por diversos arcabouços legais, né? Diversas maneiras de atacar o mesmo problema, e agora, com essas normas de referência, tudo isso se uniformiza. Uma coisa importante que eu queria colocar para vocês pensarem um pouco é o que nós estamos vendo na prática. A ABA ela fez bastante cursos,
fez bastante lives, webinar, etc. E esse aí veio para ficar, que é os cursos online, né? Então, quando a gente fala em MBA, quem sabe um MBA online sobre isso aí, o número de participantes tem surpreendido a gente. O próprio Silvio pode falar. Nossas reuniões, que eram um número menor de pessoas, aumentou muito, né? Porque praticamente todas as agências reguladoras hoje estão trabalhando em home office, né? E, com isso, todas elas desenvolveram a sua capacidade de TI para se comunicar e receber informações. Então, eu acho que uma coisa importante é essa questão. E o sucesso é esse que está, nesse momento, ocorrendo com esse curso dado da Itália, em português, né, para praticamente todas as agências reguladoras brasileiras. Então, tem uma outra coisa importante também que eu queria falar com vocês em relação às agências. Nós temos agências reguladoras federais, estaduais, municipais, e tem as intermunicipais também. Então, nós temos, você colocaram no radar de vocês, que nós temos essas diferenças, né? Mas que todas estão dentro da ABAR, né? Então, as agências federais, elas têm algumas diferenças em relação ao estadual, né? As federais atuam em todo o Brasil, né? E as estaduais, evidentemente, nos estados, mas elas têm algumas particularidades que se juntam, né? Então, por exemplo, eu já comentei o caso da ANEEL, que trabalha com 12 estados conveniados, né? Através de um convênio, de um acordo de cooperação que fazem, que vira a ANEEL dentro do estado. O próprio estado de São Paulo, né? A Agência Reguladora de São Paulo é uma das conveniadas. Ela cuida de 12 empresas de distribuição dentro do estado de São Paulo, né? Então, isso é um aspecto importante dessa interligação, agência reguladora federal com estadual, né? E tem também agências municipais que se juntaram e formaram essas agências que atuam em diversos municípios ao mesmo tempo. E isso vai acontecer com bastante frequência, porque no Brasil nós temos 5.000 e tantos municípios, não dá para montar 5.000 e tantas agências, etc., né? Então, esse tipo vou dizer, de arranjo institucional é uma coisa importante. Mas a base de todas elas são iguais. Quem vai para lá, por exemplo, tem que ter mandato, né? É uma das características que está uniformizando dentro das agências reguladoras. Elas têm que ter autonomia administrativa, têm que ter autonomia financeira e têm que ter autonomia regulatória, né? Então, essas componentes. Tem agências que não têm essas autonomias ainda, né? Então, quando se associa à ABAR, se não tem, por exemplo, a autonomia dos mandatos diretores, não pode ficar no mesmo patamar daquelas que têm mandatos, né? Então, tem diferenças, essas nuances vocês, com o tempo, vão sentir. Mas vocês vão ver uma sinergia muito grande, né, que nós estamos jogando no mesmo campo, né, e com regras cada vez mais iguais, de segurança jurídica, de regulação técnica, de transparência. Você falou a parte de riscos, nós estamos fazendo análise de impactos regulatórios cada vez de forma mais intensa, a parte de compliance também, né, cada vez mais intensa também. Então, você vê, tem um campo enorme para isso aí. E nós estamos sedentos, né, para a capacitação, né? É só colocar o produto certo na hora certa, né, para o público certo. Esse é o papel de vocês. Perfeito. Com eu queria certeza, falar da Aldinei Pasqualini, eu queria que você fizesse algum comentário sobre a fala do Vinícius. Claro. Eu acho que se abordou muito bem, Vinícius, o aspecto, né, da nossa mudança cultural. A gente está vivendo isso intensamente na faculdade e mesmo nas relações com os clientes. Hoje, fundamentalmente, o que a gente tem com muita intensidade é o EAD. E ele veio literalmente para ficar. E o aspecto muito, muito relevante, talvez a gente possa ver pelo público que nos acompanha, é que não existe mais barreira, né? E a nossa produtividade foi acelerada
inúmeras vezes. Então, quando a gente chega, Silvio, e propõe, por exemplo, um MBA ABAR, o nosso entendimento é que nós podemos atender, de certa forma, talvez não no EAD característico, mas numa forma híbrida, o Brasil todo. E que desenho é esse? É um desenho que nós precisamos fazer literalmente a 4 mãos, porque dentro da cadeia da administração, nós temos toda a expertise. Podemos ter, em relação às agências, poucos trabalhos diretamente envolvidos com as agências, mas seguramente as empresas, em todas as áreas, saneamento, telecomunicações, energia, temos inúmeros projetos. Então, esse conhecimento, ele está embarcado na FIA. A ideia é que, de repente, nós podemos ter módulos que são uniformes e, especificamente, para cada uma dessas áreas, os módulos objetivos. Eu quero aqui dizer, dentro daquela estrutura dos pilares, Vinícius, por óbvio, né, o aspecto técnico ele teria que ser individualizado, mas de uma forma genérica, eu acho que a gente poderia construir com muita competência um apoio a essa capacitação que poderia ajudar, não só pela desigualdade de idade entre as agências, mas até de conhecimento, trazendo para dentro dessa capacitação experiências internacionais que viriam ou pelos nossos alunos ou pelos outros termos de cooperação que temos com as maiores universidades, como eu já disse, dos outros continentes. Então, eu acho que é isso, vamos colocar assim, é um pontapé inicial para a gente criar a sinergia para que podemos, de alguma forma, contribuir muito positivamente com a ABAR. Se vocês concordarem... Vai lá, Zé Dias. Eu só queria complementar, eu queria fazer uma pergunta a você, Vinícius, dentro daquilo que você estava explicando anteriormente, que é uma dúvida nossa com relação aos pequenos municípios. Neste exato momento, nós estamos envolvidos em 2 grandes projetos, um no estado do Espírito Santo e o outro no estado de Minas Gerais, onde nós estamos conversando com associações de municípios, aquilo que você falou, pequenos municípios que se agrupam numa determinada região, né, comandada por um desses municípios, que passa a ser o porta-voz dos interesses das prefeituras dessas cidades nessa região, e nós estamos vivendo essa realidade agora no Espírito Santo e Minas Gerais. A pergunta que eu queria te fazer, especificamente com relação à ABAR, é como é que esse grupo de municípios, por exemplo, Minas Gerais são dezenas de municípios, tá? Que se juntaram, né, sob a liderança de um deles. Não é bem liderança, sobre a representação de um deles. E a gente está lá conversando, é uma espécie de uma associação. No caso da ABAR, como é que fica a relação desse conjunto de municípios, né, com a ABAR, já que são municípios muito pequenos que isoladamente, individualmente, não teriam condições de se associar à ABAR. É possível fazer essa aproximação com vocês, no sentido de atender o grupo como um todo? Eu vou dar uma resposta inicial e vou pedir para o Silvio complementar, que é o seguinte, o nome da ABAR é Associação Brasileira de Agências de Regulação. Então, os nossos associados, né, eles têm as condições que podem se associar, né? E como eu já falei, nós temos lá dentro agências reguladoras federais, né? Temos
Inclusive, na diretoria, né, a ANEEL ocupa uma vice-presidência, o diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, né? Temos as agências reguladoras estaduais, conhecidas de vocês, né? Nós somos um caso aqui, no caso somos distrital, mas é como se fosse estadual. Temos as municipais e temos as de consórcios, elas têm que se formarem, isso existe em Santa Catarina, existe no próprio São Paulo, a consórcio intermunicipal de Piracicaba, né? Capivari, PCJ, que a gente chama, né? Que reúne um grupo grande de municípios, né? E, por sinal, ela é uma muito bem avaliada, né? Esse consórcio. Então, para formalmente se integrar, tem as qualificações que o Silvio vai falar aí a seguir, né? Mas isso nada nos impede de que haja algum tipo de relacionamento entre aquelas que desejem, eventualmente, vir incorporar com a BAR. Tem um caso lá de que aquelas agências que não atendiam, eles não tinham, podiam ter voz, mas não ter voto. Então, tem algumas características que o Silvio pode falar, né? E melhor do que eu, porque ele que cuida, ele é o guardião da nossa Constituição, né? Do nosso regimento, então ele sabe exatamente que patamar está isso e essas conversas. Silvio. Pois não, Vinícius. Você está com a palavra aí. Pois não, Vinícius. Boa tarde, Adinei, boa tarde, Dinei, Vinícius, demais. Eu estava explicando, Vinícius, do ponto de vista da associação, da ABAR, existe um processo de aproximação entre as agências reguladoras e a ABAR. Esse processo sempre ele é nesse sentido, quer dizer, a agência reguladora toma conhecimento... Silvio, fala um pouquinho mais alto, por favor. Vou melhorar o microfone aqui. Como estava explicando, esse processo de aproximação entre a agência reguladora e a ABAR, ele sempre vem nesse sentido, quer dizer, há uma aproximação por intermédio de uma indicação, do próprio cenário do Estado, como exemplo da Dinei, nós tivemos aí no estado de Minas Gerais, são mais de 800 municípios, né? Nós temos lá em Minas Gerais vários consórcios intermunicipais de regulação criados. O que ocorre, é importante frisar, não só em Minas, mas em outros estados, existem consórcios intermunicipais e mesmo agências municipais criadas que elas fazem um pouco mais do que somente regular, normatizar e fiscalizar. E aí, no escopo do Estatuto da ABAR, precisa fazer alguma adequação nas suas leis, nos seus decretos lá locais. Quer dizer, do ponto de vista da ABAR, a agência, ela a gente, aspas, chama puro sangue. Ela é uma agência, ela é necessária a agência realmente ser normatizadora, reguladora e fiscalizadora. Ela não pode atuar, e aqui e acolá a gente encontra uma dubiedade ali na lei da criação, mesmo o decreto estabelece a atuação desses entes, onde o ente ele não é eminentemente, como disse, uma agência reguladora. Mas, enfim, superado isso, o processo é feito por encaminhamento de uma solicitação à presidência da ABAR, por intermédio da Secretaria Executiva, acompanhado dos documentos de criação da agência e decretos, enfim. Isso é apreciado no âmbito da diretoria da ABAR e, na sequência, pelo pleno da ABAR, uma Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária da ABAR. É um processo muito simples, um processo muito rápido, e, a partir daí, a agência passa a dispor, né, da nossa sede aqui em Brasília, do apoio em eventuais necessidades aqui junto aos entes federais, né, executivo, legislativo e mesmo judiciário. Tem também, claro, a participação nas câmaras técnicas, onde são discutidos, a participação em eventos como esse aqui, de esclarecimentos de atividades relacionadas ao dia a dia da ABAR, seja curso de cooperação, termo de cooperação, enfim, aos eventos, como o Vinícius citou há pouco, o evento que estamos realizando em parceria com a Escola de Regulação de Florença, na Itália. Enfim, há uma série de vantagens. No abar.org.br, no site da ABAR, está discriminado tem pontualmente todas essas vantagens do Secretaria Social. Ok, já terminou, Silvio? Sim. Pois não, presidente. Então, eu queria agradecer. Eu queria dar a sugestão para o
o Dinei Pasqualini, para o José Dinei, se eventualmente alguém que nos está assistindo, que tem alguma dúvida, queira fazer alguma colocação, né? No momento, nós temos 28 participantes, se não me engano, né? Então, alguém aí que está nos assistindo, se quiser fazer qualquer colocação, especialmente para os nossos dois palestrantes, o José Dinei e o Dinei Pasqualini. A diferença, o som é o mesmo, mas um é com Y, outro é com I, né? Dos Dineis. Bem, parece que ninguém está colocando nada, né? Então, nós iríamos para o encaminhamento final e eu daria a palavra de volta aos dois representantes da FIA, né? Para fazer suas palavras finais, depois ao Silvio e depois eu encerraria. Posso começar? Bom, eu queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estarmos conversando hoje sobre o trabalho que a FIA pode desenvolver para a ABAR como resultado dessa parceria, desse termo de cooperação mútua. O nome já está dizendo, né? Cooperação mútua, porque é uma avenida de duas mãos, né? Da mesma forma que nós podemos propor a vocês soluções customizadas, sugerir coisas que, no nosso entendimento, possam ajudar as atividades das agências, também estamos abertos a receber demandas, sugestões de coisas que a gente possa ajudar a formatar. Como disse, é uma parceria, né? E eu acho importante que os associados tomem conhecimento da existência dessa parceria, porque, como disse o meu colega Dinei Pasqualini, nós temos uma experiência acumulada de décadas, né, de relacionamento com as empresas, né, que atuam em serviços públicos e também com as agências reguladoras e com os governos. Então, nós estamos às três frentes aí, né, ao longo de todos esses anos de atuação. Então, todo esse conjunto de conhecimento está à disposição de vocês, né, para a gente trabalhar a quatro mãos e buscar encontrar soluções e sugerir caminhos para aperfeiçoar cada vez mais o trabalho de vocês e o trabalho das agências. Basicamente é isso. A partir de segunda-feira, né, amanhã também, né? Também estamos trabalhando fim de semana. Esse negócio de pandemia acabou com o nosso fim de semana. Não tem mais fim de semana. Então, estamos à disposição de vocês. Eu sei que vocês têm comissões técnicas na ABAR. Se for o caso, não sei se é o caso, de marcarmos aí uma ou mais reuniões com uma ou mais comissões para tratar de assuntos específicos, estamos abertos a fazer isso sem problema nenhum, ok? Então, é isso aí. Agradecer a vocês e dizer que estamos à disposição para começar a arregaçar a manga e trabalhar. Dinei? Silvio e Vinícius, da mesma forma, eu quero agradecer o espaço e esse primeiro step que a gente vence, que é a assinatura do nosso termo de cooperação, agradecer a oportunidade e deixar aqui, Silvio, um desafio mesmo para que a gente possa, juntos, a quatro mãos, e aí, Vinícius, a sua experiência é muito importante na modelagem disso, construir um MBA ABAR para que isso possa efetivamente trazer essa homogeneidade da forma como você colocou e partir para, eventualmente, dentro das necessidades de cada uma das agências, dar apoio e suporte na implementação de projetos de consultoria. Mais uma vez, então, obrigado. Eu passo aí para o Silvio e para o Vinícius. Silvio?
Olá, Vinícius. E escutem, na realidade é exatamente isso. A ABAR, no intuito de sempre buscar oferecer para as agências associadas e mesmo para os entes parceiros da ABAR a melhor qualificação possível no que se refere a seus parceiros, busca nesta parceria aí com a Fundação Instituto de Administração a aproximação no sentido de oferecer para todos o melhor conteúdo e as melhores oportunidades de assessoria e consultoria. Sigamos, temos certeza do êxito desta parceria com a Senada, com a FIA. Muito grato, uma ótima tarde. Ok. Ô Silvio, obrigado. Depois isso aumenta um pouquinho o som. Você é um cara muito tranquilo, né? Fala muito, de forma muito objetiva, mas o som estava um pouquinho baixo, né? Para nós que já temos... Apesar de eu ter ouvido afiado, viu? Diz que mais do que devia até. Mas, então, eu queria agradecer ao José Dinei, ao Dinei Pasqualini, né, essa oportunidade dessa primeira troca de informações e falar um pouco sobre esse termo de cooperação, né? E desejar a todos que estiveram aqui conosco, presentes essa tarde, né, um bom final de tarde, muita saúde e até a próxima vez. Grande abraço, tudo de bom. Boa tarde. Tchau. Boa tarde a todos. Tchau, boa tarde.